tristeza de ver que o remédio que chega atrasado torna-se fraco para combater a doença que já progrediu. Aos que temos instintivamente o básico do pretérito no pelo de nós mesmos, pois a culpa, em forma de tentação, se nos exclui no presente até o resgate final dos próprios débitos. Contudo, ainda assim, arriba-te no trabalho e asserena-te na esperança, porque mesmo nas mais densas trevas, ninguém vive órfão da solidariedade. Então, a gente que sonha, né, muitas vezes em nascer no berço de ouro, né? Tá vendo que às vezes é mais complicado, né? E as dificuldades que nós temos na nossa existência, né? Não é castigo divino. São oportunidades que nós estamos tendo, né, de organizar antigos débitos. E ali diz, né? Toda manifestação impura tem a duração de um átimo à frente da eternidade. Não te amofines quanto às condições difíceis que te impõe a romagem terrestre. Sejam elas quais forem. Tudo é um momento e sempre é, né, uma grande providência divina, porque nós somos espíritos em caminhada, né? E que aos poucos vamos burilando as nossas lutas, né? E a gente está vivendo esse momento aí tão difícil, né? Onde o nosso estado, né, está, né? Todos nós acompanhamos esse sofrimento e a gente sabe que as consequências não vai ser só o nosso estado, porque é tudo interligado, né? Os outros estados, os outros lugares, né? Outra coisa vai para outros países também. Então, é uma coisa que mexeu em diversas questões no mundo, né? E a gente ainda não caiu muito a ficha ainda, né? E saber que tudo isso vai passar no tempo certo. E que esse momento é um átimo na eternidade. E a gente ainda não tem condições de avaliar a eternidade, né? Nós somos muito imediatistas, né? Nós já achamos que tem que ser hoje, que tem que ser amanhã e que se for depois já... Mas Deus nos entende e nos coloca, né, a par em cada momento. Então nós vamos fazer as nossas vibrações, agradecendo então a oportunidade de estarmos nesse local, agradecendo principalmente a Kardec, a doutrina espírita que nos esclarece, principalmente nesses momentos tão difíceis em que estamos vivendo. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva cada coração, a cada um que nesse momento está angustiado. Ampare, Senhor, aqueles que derraparam na revolta, aqueles que bradam contra o teu nome, uma inconsciência. Ampara, Senhor, aqueles que estão em desespero. Acalme o coração de cada um.
que encontre nesses corações o espaço para que a tua luz chegue bem. As crianças, os jovens, os idosos, todos estão tão frágeis. O Senhor, na infinita bondade, envie seus mensageiros de luz nas trevas dessas noites tão difíceis que estamos vivendo. Que as equipes espirituais possam ter acesso aos nossos irmãos que desencarnaram, para que eles possam ser retirados, amparados e conduzidos a lugares de refazimento. Cada lar que foi desfeito, que ruiu, tinha uma energia, tinha uma vibração, que a espiritualidade amiga possa transmutar essas energias, muitas delas energias de dor, de discórdia, de perturbação. Cobremos nesse momento que essas energias elas sejam transmutadas, que sejam acalmadas, que não traga prejuízo nesse momento tão difícil. Podemos, Pai, de infinita bondade, pelos países que estão em guerra, pelos processos obsessivos graves que envolvem esses líderes. Cobremos nesse momento pelos líderes mundiais, para que eles possam tomar consciência da sua responsabilidade. Vibremos pelo nosso planeta que se encontra tão ferido, pelos nossos próprios pensamentos em desalinho. Criamos estruturas que entram em contato com outras e trazem dores, perturbações. E nos ensinaste, Senhor, que o amor é de Deus, é lei, mas nós ainda resistimos, como filhos rebeldes que somos. Que nós possamos, na mesma noite de hoje, refletir sobre isso, levar até os nossos lares a compreensão, a paz, que esse pensamento adentre cada lar, em especial aos nossos lares, consolando as dores, nós ainda somos frágeis nos relacionamentos. Muitas vezes uma palavra, um gesto, traz tanta desarmonia. Nós possamos refletir neste momento
que possamos convidar intensamente todos aqueles que muitas vezes se achegam a nós, em nossos lares, e ali permanecem, promovendo as discórdias, as doenças físicas, os processos de dor. Esses irmãos, nesse momento, possam estar sendo amparados nos hospitais, nas casas de passagens, nas casas de repouso. Tantos irmãos abandonados, ainda não aprendemos a amar. Nos lares, muitos idosos padecem o esquecimento dos seus entes queridos. Vibremos para que possamos tomar consciência da nossa responsabilidade uns com os outros. Vibremos energias de luz a todos aqueles que colocamos o nome das vibrações. Levemos o nosso pensamento a Deus, intercedendo por eles. Que o nosso pensamento seja de luz, seja de amparo a todos os que estão sofrendo, seja no plano da terra ou no plano espiritual. Que a vida seja abundante. Jesus está conosco. Sentimos nesse momento a sua presença amorosa, nos ligando a todas as vibrações amorosas. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e que nós possamos, na noite de hoje, aproveitar o esclarecimento que vamos ter e que nós possamos ser gratos aos nossos irmãos que vieram trazer esse esclarecimento, aos mentores e a toda a equipe espiritual que nos assiste. Graças a Deus e que assim seja. Então, a nossa irmã Isabel, seja bem-vinda. Ela que é da Fonte de Luz. Fonte de Luz de Santo Antônio da Patrulha. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Então, meu nome é Isabel Cristina, sou trabalhadora da Fonte de Luz, Centro Espírita lá de São Antônio da Patrulha. Estou aqui acompanhada do meu esposo Alexandre, que é estudante da casa, e da Dedé, que é a Débora. A Dedé, que é tesoureira nessa gestão, e é a minha colega de grupo de ESG, do segundo ano, que a gente facilita o estudo das leis morais. E eu vim a convite dos irmãos que nos encontramos lá na inauguração da nova sede da Joana de Ângeles em Pinhal, e lá naquele dia trocamos o contato, e o Thiago outro dia entrou em contato comigo para eu vir até aqui. Tivemos que transferir, né, porque estava acontecendo um dilúvio, e daí então acertamos para hoje. E comentei então que nós viríamos conversar sobre o amor. Essa lei, uma das leis morais, né?
e essa necessidade vital de todos nós, que é o amor. E o amor que é a marca de Deus em toda a criação. E a gente sabe que o amor é uma construção. A gente tem uma certa ingenuidade em pensar que o amor é um sentimento pronto, acabado, né? E ele é uma construção, é uma aprendizagem. Primeiro, no primeiro momento, em relação a nós mesmos. E está no mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E então, essa primeira onda de amor, esse primeiro cuidado, esse primeiro zelo é em relação a nós mesmos. Mas tem um mito, o mito de Narciso, que é aquele amor que se fecha em si mesmo. Né? Todo cuidado, ele não se expande, ele fica centrado em si mesmo. E tem diversas versões desse mito de Narciso, mas em qualquer uma das duas, ele definha porque ele fica apaixonado, ele fica só em si mesmo, né? Ou ele morre afogado porque, contemplando a sua imagem numa poça d'água, num lago, ele afoga, né? Morre afogado, ou então porque ele fica ali encantado com a sua própria imagem e definha, né? Não se envolve com mais nada. E isso acontece, como nós somos habitantes de planeta de provas e expiações, nós estamos e convivemos com diferentes estágios, né? E temos ainda junto de nós pessoas que estão muito voltadas a esse amor muito egóico, muito centrado em si mesmo, conforme os seus interesses. E é necessário estar no processo de aprendizagem com o nosso próximo. Mas no primeiro estágio, ele é o próximo mais próximo, que são aqueles vinculados à nossa família. Né? Então a gente cuida, a gente zela, a gente deseja o melhor, a gente se esforça muito em relação àqueles que nos são mais caros e que normalmente têm uma característica, pensam, né, e agem bem em sintonia conosco, né? Tem poucos confrontos, esses são mais fáceis de nós amarmos. E daí vem a pergunta de Jesus, né? Se amardes somente os que vos amam, que mérito tereis? Né? Esse sentimento de amor, essa construção vai no crescente. E o exemplo que nós temos, o nosso guia, o nosso modelo, é Jesus. Os Espíritos nos deixam isso bem claro. Uma resposta simples, né? Quem é o nosso guia? A quem nós deveremos ter como referência? Jesus. E Jesus, a gente tem claro na história de Jesus um amor grandioso. E que muitos de nós reconhecemos que não conseguimos vivenciá-lo ainda. Jesus foi negado por Pedro, foi traído por Judas, foi duvidado, questionado por Tomé. Jesus tinha junto de si Maria de Magdala, que tinha uma vida dissoluta, mas era um amor agregador, vendo em cada um como era, com o que eles haviam já desenvolvido, já tinham de habilidades e aquilo que eles ainda tinham por desenvolver. Assim como são as nossas relações, na verdade. Só que normalmente nós temos ainda dificuldade com esse agregar quem está em diferente estágio do nosso, né? E muitas vezes está dentro da nossa casa também. E vejam que Jesus, com toda essa vivência, e claro que considerando a nossa ignorância, porque muitos de nós provavelmente vivenciamos esse tempo, nós, junto de Jesus,
Jesus, e em tão pouco tempo, que foi o ano de 57 depois de Cristo aproximadamente, que Paulo de Tarso escreve uma carta aos Coríntios. Por quê? Porque a igreja lá de Coríntios estava vivenciando situações de disputa de poder e de questões éticas totalmente dissociadas dos ensinamentos de Jesus. E ele vai falar, Paulo, nessa carta, na primeira carta aos Coríntios, ele vai puxar, né, chamar a razão aqueles trabalhadores que a gente usa hoje, né, os líderes da igreja daquela época, e que estavam, peraí, mas está falando em nome de Jesus, e Jesus agia de outra forma. A razão de existir e o ensinamento é outro. Então, no Coríntios, capítulo 13, diz assim, no versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria um metal que soa ou como um sino que tine. Nós, e principalmente nós que temos essa identificação com o Espiritismo, por exemplo, a gente sabe que as pessoas esperam de nós um comportamento social, familiar diferenciado. A gente tem um compromisso, não é verdade? E é o que Paulo chama a atenção desses líderes religiosos lá de Coríntio, porque eles estavam como um sino, eles estavam fazendo barulho, eles estavam falando dos ensinamentos de Jesus, mas agiam de forma dissociada daquele comportamento, daquele exemplo dado. E daí eu trago a cada versículo um exemplo que nós temos ao longo da história, nos remetendo à reflexão sobre esse amor que Jesus veio trazer para nós e que nós temos prova no nosso dia a dia de que é assim que Deus age em relação a nós. Sabendo das nossas imperfeições, mas como seus filhos, e como toda criação é regida por amor e por consequência justiça. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Jesus, com toda a sua sabedoria, como ele se portou diante dos doutores da lei? Ele mostrou, mas ele não ofendeu. Ele se apresentou de forma humilde. Né? E diz ali, em Mateus capítulo 5, versículo 17: não penseis que vim destruir a lei. Mas já no tempo de Jesus, ele teve que desempanar, né? Retirar véus, retirar rituais que estavam sendo sobrepostos ao interagir entre as pessoas de forma adequada. Então, ele deixa claro que ele não veio destruir a lei, os profetas, não veio anular, mas cumprir. Entendendo que os profetas vêm nos trazer o que fazer. E Jesus veio nos explicar por que fazer. E o Espiritismo vem, aliás, como fazer. E o Espiritismo vem o porquê temos que fazer. Porque a nossa vida é eterna. Então, é importante, é fundamental que coloquemos em prática esses ensinamentos. No versículo 3 diz assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E eu trago uma história de Chico, que na época dele jovem, lá em Pedro Leopoldo, um primo casou. E a moça com quem esse primo casou passou por um processo obsessivo terrível. E ela vagava pelas ruas, gritando, desgrenhada,
numa situação muito difícil. E um dia, Chico conversando com o Emmanuel disse, ela vai ser atendida, calma. E essa moça engravida. E quando nasce o nenê, esse nenê era um menino totalmente deformado. Que, assim, as pessoas quando olhavam essa criança tinham repulsa. E também internamente os seus órgãos eram muito alterados no funcionamento. Era uma criança de uma situação biológica muito frágil. Mas essa mãe olhava para aquela criança com um amor que as pessoas tinham a impressão que ela não via o que os outros viam. E também reparavam que quando Chico pegava essa criança no colo, que ele ia visitá-los, quando Chico pegava a criança no colo, se dava uma alteração energética, a respiração daquela criança se tranquilizava, como se a expressão se alterasse. Aos 9 anos, com todo o cuidado que a mãe e o pai dedicavam a essa criança, em especial a mãe, essa criança teve uma pneumonia e a mãe percebeu que pelo histórico de saúde do filho ele não iria resistir. E ela chama Chico para que ele fizesse alguma oração, enfim, naquele momento derradeiro. Chegando lá, assim Chico procede e essa criança desencarna. Quando isso acontece, Chico vê um jovem, um homem de cerca de 30 anos se emancipando. Ele vai até a mãe, beija as mãos da mãe e Chico então compreende, através de Emmanuel. Aquele rapaz havia sido, durante a Idade Média, na Inquisição, um inquisidor. E a mãe, que era a mãe dele nessa existência, incitava, denunciando os ricos, para que ele julgasse de forma fraudulenta, né? E os bens daquela família ficavam para a família deles. E aquele era o momento de resgate dos dois. E que o amor vivenciado nessa existência, o cuidado, permitiu que esse jovem seguisse o seu caminho, expiando aquelas atrocidades, e daí o registro no corpo físico dele, das atrocidades que ele havia promovido nas outras pessoas. No versículo 4 da carta aos Coríntios, Paulo diz que o amor é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade nem se ensoberbece. E daí eu trago um outro caso de Chico, em que uma senhora, uma moça, de cerca de uns 30 anos também, o procura dizendo que ela havia recebido um diagnóstico de câncer e que ela não gostaria de desencarnar sem conhecê-lo presencialmente. E ele levanta, a abraça e ela diz: "Ai, Chico, eu estou com a vida por um fio." Daí ele disse assim: "Minha irmã, então vamos engrossar esse fio de vida que te sobra. Te desacomoda, sai do teu conforto e te coloca a serviço dos irmãos necessitados." Ela realmente era ela tinha bastante posse. E essa moça cancerosa, com a vida de por um fio, engrossa esse fio de tal forma que ela desencarna aos 97 anos, ativa em prol do próximo. Também no versículo 5 diz assim: "Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal." E eu sou uma grande admiradora da irmã Dulce, uma baiana que tem uma história fantástica junto aos necessitados lá da Bahia. E tem um episódio em especial que me chama muita atenção. Contam, ela era o terror dos políticos, que eles arrumavam uma praça, algum prédio para fazer uma inauguração, ela pegava crianças, pegava idosos, colocava na frente
Daí, para os políticos tirarem fotografia e ficar legal, eles tinham que pagá-la, o que ela queria. Ah, eu quero 3 respiradores, ah, eu quero uma cama hospitalar. Eles pagavam para ela tirar dali. Mas, enfim. E ela tem um momento que ela busca, junto ao comércio, enfim, as pessoas, contribuição para uma determinada obra que ela quer fazer. E daí, quando ela estende a mão, o comerciante gospe na mão dela. Ela o que faz? Limpa e diz, tá, meu irmão, isso foi para mim. Agora, contribui para a minha obra, que eu vou servir tais e tais irmãos. Então, era por ela que métodos eram, mas era em nome de pessoas que necessitavam. Sempre que puder, e olha que importante uma frase dela, gente. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem escuta e à alma de quem fala. Que riqueza, né? Que riqueza. Como uma fala, o tom de uma fala é determinante, não é verdade? Para nos acalmar e abrir para aquilo que a pessoa quer nos dizer, bem como cerrar barreiras, né? Fecha toda e qualquer possibilidade de comunicação. O tom com que é falado. E ainda no versículo 6, só para compreender, eu vou ao 13, tá? Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. E daí eu me reporto a Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, que supõe que Jesus não vai vê-lo na passagem de Jesus, né, junto com a multidão, e que então ele sobe numa árvore e conta o quê? Humberto de Campos conta que Jesus não olhou para onde estava Zaqueu, mas Jesus percebeu que lá estava Zaqueu. E quando se remete à questão da estatura de Zaqueu, nos faz pensar na nossa condição moral, né? Na nossa condição de progresso. Quantos de nós somos pequeninos em termos de progresso ainda? Né? Mas que tudo está sendo percebido nesse nosso esforço de progresso, de aprendizagem. E Zaqueu, Jesus informa, desce que nós vamos para a tua casa, nós vamos jantar na tua casa. E na época, gente, Zaqueu já tinha os seus funcionários da casa, eles não eram mais escravos, eles eram emancipados, e isso é um grande diferencial naquela sociedade. E seguiu, depois dessa passagem de Jesus lá na sua casa, todas as reencarnações sequentes foram a serviço do Cristo. A última que se tem registro foi na condição de Bezerra de Menezes, esse a quem o Espiritismo no Brasil tanta diferença fez, né? E ele disse lá durante a pandemia, numa manifestação mediúnica de Bezerra de Menezes, o grande antídoto para todos os males é o amor responsável. Não aquele amor que paparica, que mima, mas o amor responsável, aquele que instiga a pessoa a se melhorar. É o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso beneficiário. E isso me reporta essa situação de resgates de muitos socorristas agora nas enchentes, que tem relatos de chegarem, né, passaram, né, lá naquele tempo de água mais alta, passaram e viram pessoas precisando ser resgatadas, mas foram, né, retirar aquelas pessoas que estavam no barco, e muitas vezes, foi várias vezes que eles voltaram para resgatar pessoas e receberam muita crítica porque demoraram em serem atendidos. E no versículo 7 diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Teve um tempo que o Alexandre insistentemente me recitava esse versículo
dessa carta aos Coríntios. E eu me remeto, gente, à figura de Maria Madalena. Essa que foi seguidora de Jesus desde que o conheceu. Devota seguidora, fiel seguidora, em todos os momentos. Ela com Maria e João acompanharam Jesus, enquanto que os outros, temendo, preferiram não ser reconhecidos, né, como seus seguidores. E Maria, desde o primeiro momento, manifestou que gostaria muito de ser mãe. E Jesus sabia que ela não seria mãe, né, naquela existência. E ele diz a ela: trabalha junto às crianças. Tem muitas crianças precisando do teu amor, do teu cuidado, da tua orientação. E quando Jesus, depois que ele se apresentou a ela, depois que ele ressurge, que ele se apresenta a ela se retira, que os apóstolos seguem as pregações, ela se retira para o Vale dos Leprosos. E lá ela trabalha com as crianças. Porque como os familiares eram leprosos, as crianças não podiam continuar na sociedade. Então eles iam e terminavam se contaminando, né? Mas ela trabalhava com eles. E anos depois ela também se contaminou. E segundo Humberto de Campos, como Jesus havia prometido, ela, quando desencarna, muito amando e trabalhando por aquelas crianças, ele vem recebê-la no momento do seu desencarne. Tamanho o amor que ela dedica aos ensinamentos e à obra de Jesus. Nos versículos 9 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. O que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Claramente se refere à questão da lei de progresso, que toda a criação está sujeita. Nós, espíritos e homens, bem como todo o restante da criação. E nós temos, porque em parte nós conhecemos e em parte profetizamos? Porque nós recebemos muito das informações que nós temos são de espíritos em missão, que nos trazem esse todo que eles já conhecem e nós ainda não. Mas que nós temos certeza de que é assim. Estamos convencidos que é assim. E buscamos fazer a nossa parte para termos esse entendimento cada vez mais claro. Porque esse entendimento cada vez mais claro, ele vai fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza de que tudo está certo e que cada um está recebendo conforme as suas obras. Algumas dessa existência e outras de existências pretéritas. E que para termos condições, em virtude do nosso orgulho, termos condições de passarmos por isso, nós precisamos do véu do esquecimento. E daí a gente reconhece que tudo é perfeito. Muitos dizem: mas se eu soubesse o porquê que eu estou passando por tal dificuldade, eu ia ser mais resignado. Gente, se nós temos dificuldade de pedir desculpa por uma coisa que a gente fez nessa vida, imagina 100, 150, 200 anos atrás. Que tamanho embrutecimento era nosso. O que nós fomos capazes de fazer para aqueles que estão lá dentro da nossa casa. Na condição de companheiro, de companheira, de filhos, de netos, de irmãos, de pais. E precisamos passar por essa oportunidade de juntos nos polirmos. Assim, redondinho, perfeitinho, lustrosinho, com alguns é mais fácil, com outros mais no compromisso. Né? E a gente vê que é tudo tão perfeito que com alguns nós temos que vir com o compromisso de sermos filhos daquela pessoa e temos que honrá-los para
a gente aguentar o tirão, outros nós viemos com o compromisso moral e social de sermos pais daquele espírito ali encarnado para a gente resistir na tarefa, porque muitas vezes é muito difícil. São acertos muito pontiagudos, né? Mas tudo está certo. E no 12, diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E daí isso nos remete às bem-aventuranças. Quando a gente ouve, lê, bem-aventurados os aflitos, não sabe, né? Como é que a gente vai se achar privilegiado por passar por aflições? Parece que a gente ainda não consegue compreender como oportunidade, como manifestações de amor, ensinamentos que Jesus nos trouxe há tantos anos. Mas chegaremos lá. E no 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. E essa situação que o nosso Estado está passando é extremamente difícil, né? Está sendo extremamente difícil e virá uma série de dificuldades por longos anos ainda. E daí a gente tem que compreender que todos os envolvidos estão tendo oportunidades de aprendizagem. E uma coisa que me chama a atenção é essa questão do amor que se pode ver em tantos momentos. Eu não quero me emocionar para poder fazer até o fim. Tantos momentos que nos dá a certeza de que eu não posso pegar o que eu não vou mais usar na minha casa. Porque são pessoas que não têm o que colocar para ir para trabalhar. Então elas precisam de roupas não aproveitável, mas o aproveitável porque elas não têm nada. Elas precisam, num ginásio de esportes com frio como hoje, ginásio de esportes organizado, limpo, umas camas no parquet, sem nada de divisório em volta. Então é muito frio. Pessoas que vivenciaram o drama, que vivenciaram o pavor e o medo, e deitam e têm a altura de um ginásio de esportes de telhado, né? Porque essa altura aqui nos protege, nos dá limites, nos dá proteção. E quantos irmãos estão vivenciando isso? Então, a importância da nossa oração, gente, para que esses irmãos não se deixem contaminar pela desesperança, que a desesperança e o medo não sufoquem esse bom ânimo e essa confiança em Deus. Manifestações, coleta de mantimentos, que a gente sabe que não está fácil para ninguém, e está vindo do Brasil inteiro e de países estrangeiros. Isso é amor. Isso é amor. E uma coisa que sempre me chamou a atenção desde o primeiro momento, gente. Na água estão se jogando pessoas, se jogando no sentido de se colocar para resgatar outras pessoas, pessoas com aquelas roupas de surfista, né? Que são umas roupas mais já adequadas para estarem na água, mas tem pessoas com roupa tipo as nossas. E estão ali enfrentando o frio e estarem molhados porque tem irmão que precisa de ajuda. Então, o amor lindo, muito avançado, acontece sim, mesmo para aqueles irmãos que estão na sua casa orando. Porque o amor, ele é tão grandioso que ele tem muitas manifestações. E o que qual pode ser a nossa manifestação? Compreendemos, gente,
que o amor não é uma emoção. O amor é uma frequência vibratória. E ele nos dá ânimo, ele nos dá calor, ele nos dá esse impulso de agir. E eu encerro com uma mensagem também de uma das histórias de Chico, em que uma pessoa disse: ô Chico, tu que é assim com os caras lá de cima? Conta aí, tem alguma novidade para nós aqui da Terra? Daí o Chico diz assim: oh, meu irmão, tem o Evangelho. O Evangelho é a novidade. E o Evangelho é novidade para nós? Aqueles ensinamentos de resignação, de paciência, de amor com os inimigos, o entendimento das nossas provas desta vida e consequências de vidas passadas. O Evangelho é novidade para nós, não? E esse é o chamamento. Que o Evangelho passe a constituir o nosso, pelo menos, encontro semanal, que é o momento do Evangelho do lar. É poderosíssimo, no sentido de fortalecer o nosso ânimo, de nos recompor pelo que passamos na semana e nos abastecer para os vindouros, para que os nossos familiares, os nossos jovens, netos, outros familiares que não têm tanto contato, vá se familiarizando com essa questão da prática do Evangelho. É um escudo energético protetor no nosso ambiente. E por que é tão importante? Porque lá dentro da nossa casa estamos convivendo tendo a oportunidade de acertarmos o passo com inimigos de outras vidas. Pessoas que nós amamos e fomos traídos. Pessoas que nos amaram e nós traímos, decepcionamos. Então, vamos nos fortalecer individualmente e familiarmente com essa dinâmica do Evangelho no lar, de fundamental importância. Que além do nosso lar se espraia, né, pelo vizinho, pela rua, pelo bairro, esse rico ambiente e rico momento que é do Evangelho. Irmãos, muito, muito obrigada. Parabéns pela casa de vocês. E muito obrigada pela confiança e oportunidade de conversarmos sobre o amor e sobre o Evangelho. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, esse gesto de amor, estar aqui compartilhando, né, essa energia tão maravilhosa que é os ensinamentos do Cristo, que o mundo carece tanto. Nós somos privilegiados porque já temos acesso, e quando a gente tem privilégio a gente tem mais, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, a gente não pode guardar isso dentro de nós temos que levar para o mundo. Né? E também não esperar as tragédias acontecerem. A gente ir fazendo disso a nossa rotina, o nosso dia a dia. Nem eu estava falando, né? Não adianta a gente esperar um momento para, né, colocar para fora isso. É uma construção que vai, né, lá no nosso ser e que vai rodeando cada um e vai nos trazendo lá. Enquanto as crianças recebem o passe, ali, já vê como é que eles estão aqui. Nós vamos então, né, aproveitando toda essa vibração amorosa, levando, fazendo uma enfermagem espiritual, que é recolhendo toda essa vibração, levando
aos corações que estão tão doentes, os corações das mãezinhas que perderam seus filhos nesse momento. Que esse amor possa chegar junto a essas mães. Mentalizemos Maria acompanhando esse momento com extremo carinho, abraçando, dizendo que tudo vai ficar bem, que os seus filhinhos estão vivos, que eles estão sendo cuidados por mãezinhas dedicadas na pátria espiritual. Que cada um que desencarnou nesse momento, ele está sendo cuidado. Nós não sabemos o porquê, mas era necessário ser assim. Era necessário que assim fosse. E que cada um vai ser esclarecido no tempo oportuno. Nós não conhecemos as leis de Deus, apenas sabemos que são leis de amor e que confiamos neste amor. Que possamos nesse momento, essa vibração chegue com muita força aqueles que estão retornando aos seus lares. Aqueles que não suportaram também este momento e que ficaram com a saúde mental abalada, que são muitos. Vibramos intenso amor a todo esse momento e que nós possamos, nos preparando para o passe, receber e transmutar todo esse amor e esse cuidado. Que Maria de Nazaré, que Jesus e todas as suas equipes possam estar conosco hoje e sempre. E que assim seja. Então,